Continuação, capítulo 5, Cura e Integridade. Subtítulo 3, O Guia para a Salvação. Item 1. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente porque, se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é parte da Santíssima Trindade porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. 2. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada, sendo o chamado daquele que fala por Deus. É também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como é de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada a outros. Aumenta em ti na medida em que as dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo, ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ser dissociado, ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois, à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus, nele. E assim reconheces o que é esse chamado. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm de estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. 4. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. E é por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo em uma viagem que lhe é alheia ao ego, usando o ego como guia, e isso está fadado a produzir medo. 5. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. 6. Eu tenho enfatizado repetidamente
que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. 7. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz, mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. 8. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado a parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso que o Espírito Santo te lembra. É isso que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força. Assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. 9. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros, estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. 10. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar esta parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz,
e a paz é de Deus. Tu que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. 11. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os efeitos do ego, fez o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e se aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e atrás e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em teu nome, em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti.